Gente linda, boa noite, vão chegando. Nossa sexta aula de quartas-feiras. Hoje a gente vai falar sobre a conservação dos cosméticos naturais. Então vão chegando, mandando aí para quem você conhece, que curte esse assunto. Também vou abrir aqui para ter o comentário de vocês aqui na palma da minha mão e eu poder enxergar aqui vocês. Vão chegando, boa noite. Pronto. Eu sou a Letícia Ribas, alquimista e empreendedora da Dádivas da Terra, e há 18 anos eu venho trazendo conhecimento ancestral sobre as matérias-primas naturais e o fazer, a produção de cosméticos naturais. Desde 2004 venho produzindo e trazendo esse conhecimento. Até o ano ali de 2020, a pandemia então fechar tudo, trabalhei no presencial e 2020 trouxe esse presente na minha vida que é o digital. Então poder estar aqui pertinho de vocês para a gente conversar de pertinho. Toda quarta-feira, 5:30 da tarde, eu tenho mentoria com as minhas alunas, um grupo exclusivo de alquimistas, e lá nós estamos formando as nossas próprias marcas e dali, desse laboratório de alquimistas, vai brotar muitas e muitas marcas. Assim como foi no presencial, está sendo no online também. Então, venha fazer parte disso tudo, acompanha por aqui. Agora a gente não tá com as turmas abertas, mas fica acompanhando por aqui, que a gente faz então essa mentoria agora, né, ao vivo, para quem não está nesse grupo exclusivo de alunas, né, a Colmeia. Hoje eu vou falar para vocês sobre a conservação, esse grande dilema aí, né, dos cosméticos naturais. Então, gente, assim, já curte, já vai mandando para alguém que você conhece e deixa o seu like aqui, deixa o seu coração, vamos engajando essa página que está nascendo agora no digital, mas que já está aqui há 18 anos, uma marca pioneira no país. A Dádivas da Terra, agora online. Gente, esse grande dilema da vida, né? A conservação dos cosméticos naturais. Então, assim, quando a gente usa esses produtos convencionais, eles são cheios de produtos químicos dentro das suas formulações. Por quê? Justamente para poder conservar, né? Então, essa conservação dos produtos, ela acontece por produtos que são muito químicos e muito ruins, assim, né, para nossa pele, para nossa saúde mesmo. Então, assim, pensa comigo, a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. Vocês sabiam disso? É o segundo maior, o primeiro é o intestino. E o segundo maior órgão é a nossa pele. Então, pela nossa pele, a nossa pele ela é uma porta de entrada e saída de todas as coisas. Então, as minhas alunas sabem que eu falo que a gente percebe a saúde ou a doença do corpo muito através da nossa pele, porque ela conta pra gente. E é através da nossa pele também que a gente vai trazer a saúde para dentro do corpo. Então, como que a gente vai trazer a saúde? A gente vai usar produtos que beneficiem a nossa pele, que beneficiem a nossa saúde, né? Então, quando a gente faz o uso de produtos cosméticos naturais, a gente tem como princípio ativo as ervas medicinais, as plantas medicinais. E essas plantas têm, então,
esses ativos que entram para dentro do nosso corpo e tornam a gente mais imune, mais forte, e aí as doenças não chegam com tanta facilidade no nosso corpo. Então, assim, pessoas que usam cosméticos naturais tendem a não precisar tanto de emergência, de médico, entende? Então, assim, até nisso, saber mexer e trabalhar com as ervas e fazer uso dos cosméticos naturais beneficia, porque você economiza, né? É uma medicina de prevenção, você economiza nessas crises aí onde você precisa de hospital, de médico, entendeu? Deixa eu tomar um golinho de água aqui, gente. Então, boa noite, vão entrando. Oi, Fran. Tudo bem? Oi, Karina. Então, tô aqui falando da prevenção, né? Essa prevenção que é os cosméticos naturais e a gente não ficar tão doente, né? Então, esse portal que é a nossa pele. E aí, quando a gente faz uso dos cosméticos naturais, eles são feitos de matérias-primas nobres, 100% naturais, que não precisam de tantos produtos químicos assim para a sua conservação. Por quê? Porque a gente tem dentro da própria natureza produtos que são conservantes. A história está aí para nos contar. A gente tem a história do Egito, por exemplo, que é um dos maiores conservadores de corpos. Eles fazem as múmias, né? Que duram por centenas e milhares de anos, né? E isso tudo foi feito de maneira 100% natural. Então, quando a gente estuda história, geografia, tudo isso é cosmética natural. A gente vai aprendendo também as maneiras de conservar. Então, inspirados, por exemplo, nesse povo do Egito, que são grandes mestres da conservação, e junto com os grandes mestres da conservação, a gente tem o grande arquétipo de quem, gente? Conta aqui pra mim, quem é o grande arquétipo de beleza, né, da história, né? A Cleópatra. Por que será que justo a Cleópatra tá no meio dos grandes mestres de conservação? Porque a beleza e a conservação, elas vêm juntas, é um caminho que ele veio desde sempre meio grudadinho. Então, a beleza sempre buscou esse lugar da conservação, do rejuvenescimento, da busca da beleza. E a gente, quando pensa em cosméticos naturais, né, agora já está mudando muito, mas há pouco tempo atrás as pessoas ainda duvidavam, tinham algumas questões, não tinham certeza, não conheciam direito. Então ficavam com essas dúvidas sobre, será que os cosméticos naturais funcionam? Será que eles vão mesmo ajudar da mesma maneira como aquele produto internacional que eu compro lá em tal lugar, né? Então, assim, por muito tempo isso foi questionado. E veja, hoje os meus produtos são comparados de maneira melhor, assim, né? As clientes relatam que os meus produtos são melhores que talvez essas grandes marcas aí, né, que estão por aí internacionalmente. Então, assim, gente, o que eu sempre falo, a gente tá no Brasil. Esse lugar aqui é muito abundante. A natureza brota e a gente tem inúmeras plantas. Esses dias estava vendo um vídeo de uma planta que chama saponácea. É uma planta que ela é um sabonete natural, assim, pá, sementinha, esfrega ali a mão, sabonete. Vocês acreditam nisso? Tem a bromélia, né, que você tira o gel com a própria mão, assim, de uma maneira super tranquila, um gel de orquídea, né, de bromélia. Então, assim, a natureza ela produz de tudo, basta a gente ter esses olhos para enxergar, né, e essa confiança, porque a natureza ela é uma tecnologia muito avançada,
né? Então a gente tem tudo na natureza. E existem então matérias-primas naturais que são feitas para conservação. Isso tudo eu ensino no meu curso para as minhas alunas, né? Então a gente sabe que tem como os egípcios usavam antigamente a cera de abelha, eles usavam até para lacrar os potes, né? Então a cera de abelha, todo mundo sabe disso, ela é um grande remédio, né? Que além de trazer todo esse lance assim anti-inflamatório, né? E que cura assim, né? Tudo que vem da colmeia, da abelha, cura gripes, resfriados, né? Melhora a nossa imunidade. Então o própolis, o pólen é um super alimento, né? Tem que até consumir com bastante cautela, né? Aliás, tudo que vem da colmeia é para se consumir com bastante cautela e há muito pouco tempo que a gente considera alimento, né? Assim, é muito recente o mel ser utilizado como um alimento, porque de verdade ele sempre foi utilizado como um remédio, como uma maneira de conservar, né? Então, às vezes a gente faz umas besteiras também, assim, né? Eu considero que a gente não deveria consumir, assim, alimento de mel, assim, o mel como alimento, para pegar o mel e passar no pão. Não, o mel, ele é uma matéria-prima muito, 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 muito nobre e que pode auxiliar a nossa saúde de inúmeras maneiras, né? Diferente de pegar o mel, assim, passar no pão, comer de qualquer maneira, fazer bolo, né? De mel, não concordo muito com isso. Então, assim, que a gente use sempre com muita cautela, né? Porque a cera de abelha, ela é a única matéria-prima dentro dos cosméticos 100% naturais que são feitos pelos animais, né? Então, as abelhas são esses animaizinhos e produzem tudo isso, né? E também produzem muito, assim, e a gente tem os apicultores também, então ter todo esse cuidado, né, de com qual apicultora que você vai fazer parceria, que seja um trabalho bem cuidado e amoroso, e hoje a gente precisa bastante, né, desse trabalho, assim, com as abelhas, cada vez mais, porque as abelhas precisam muito das plantas, né, das flores, para que elas existam e elas estão aqui fazendo todo esse trabalho de conservação do planeta Terra. Vocês estão entendendo? Conservação. As abelhas estão aqui fazendo justamente esse trabalho, essa é a tarefa delas. Não é à toa que o produto que elas produzem, a matéria-prima que elas produzem, seja o grande conservador hoje que a gente tem de 100% natural. Então não é incrível isso, a gente pensar desde lá do micro, né, até o macro, todo esse trabalho que as abelhas fazem aqui no planeta. Então todos os produtos feitos de cera de abelha, eles vão ser vão durar muito, muito tempo, né? E um outro grande segredo, né, que muita gente faz assim de um jeito errado, né? Assim, colocar a água nas formulações. Então, quando a gente fala de conservante, por quê? É porque as formulações elas estão cheias de água. Quando a gente começa a produção pelas águas, daí a gente vai precisar colocar conservante ali naquele produto, né? Vai ter que incluir na tua receita, na tua formulação, o conservante. Então, um dos processos do 100% natural é não colocar água nas receitas. Então, quem foi minha aluna da oficina de pomadas naturais, que aconteceu por 12 anos no Brasil, de maneira presencial, sabe que eu sempre ensinei a pomada de uma maneira onde não vai água de jeito nenhum. Então esse é o primeiro passo para você entender, né, a formulação
cosmética 100% natural. Então, o que acontece? Quando a gente vai adicionando água, conta aqui pra mim, o que a água faz, o que acontece com a água quando ela fica parada? A água parada, ela apodrece, né, gente? Todo mundo sabe que a água parada, ela apodrece. Então, o que acontece? O que vai acontecer com os nossos potes de cosméticos naturais que contém muita água? Eles vão apodrecer também. Sim, é verdade. Infelizmente é verdade. Eles vão apodrecer. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, primeiro de tudo, não ter água, né? E a gente faz uso de ceras, de manteigas, de óleos, né? Então, quando a gente mistura, a gente tenta misturar o óleo e a água, são matérias-primas que não se misturam, né? Então a gente vai buscar matérias-primas que tenham texturas que sejam de acordo com aquilo que a gente quer produzir. Então você quer produzir um creme para o rosto, você vai buscar uma cera, uma manteiga que tenha aquela textura que você queira no teu produto, né? Você não vai ficar enchendo de produtos químicos e subprodutos para conservar, para chegar numa textura, né? Emulsificantes, conservantes, todos aqueles nomes que a gente não consegue ler nos rótulos. Então, na cosmética natural não acontece isso. Por quê? Porque tem mais uma coisa agora que eu vou contar para vocês. As nossas receitas são bem minimalistas. Então, as receitas do 100% natural não são receitas assim que é um monte de receita. Vocês podem ver. Eu não dou nenhuma aula assim que eu não sei a receita decora. Eu não preciso de um texto para eu saber qual é a receita, porque as receitas elas acabam sendo tão simples, né? Uma tecnologia, a tecnologia a gente estuda e entende a tecnologia da natureza. A grande questão não está nas receitas. As receitas elas são simples, elas são minimalistas, né? A metodologia que eu criei, a metodologia da Dádivas da Terra, que eu aprendi viajando pelo Brasil, conhecendo os lugares, conhecendo as plantas, conhecendo as raizeiras daqueles locais, né? Foram anos e anos de pesquisa. Eu criei as minhas próprias receitas, né? Eu ensinei. Então esse boom da cosmética natural foi inclusive feito por mim, né? Eu apoiei muito, auxiliei muito a cosmética natural nesses anos todos a ser esse boom que é. E não para de crescer não, gente. Nem pensa que esse mercado é saturado, porque ele não é e ó, tá longe de ser. Então tem lugar assim ainda para muita gente, tem nichos dentro da própria cosmética natural que estão crescendo agora, que estão nascendo agora. Então, um momento super bom e não só o momento, né? Mas a própria cosmética natural é algo muito bom de se empreender, né? Que é um caminho que não tem erro, né? Então, assim, você passa por altos e baixos, crises aí que vêm e vão e a gente tá sempre bem. A gente tá sempre bem. Por quê? Porque é um produto que as pessoas precisam. Então, a conservação dos seus produtos, você vai criar as suas receitas conhecendo essas matérias-primas 100% naturais, onde você vai poder conservar melhor. Então, todas essas dicas, né, de não ter a água, de você ter receitas minimalistas, né? Tem a cera de abelha, por exemplo, né? De matérias-primas que a gente pode utilizar para estar conservando mais, né? E quando a gente está começando, gente, é bom que a gente faça produtos que durem mais tempo. Por quê? Porque a gente ainda não tem todas aquelas clientes, a gente está começando. Então, você ter produtos que duram bastante te ajuda no teu estoque.
te ajuda a você não perder dinheiro, né? Então, essa foi uma maneira que me ajudou a começar não errando, assim, né? Então, eu percebi isso logo lá quando eu comecei, entendi isso. E aí, quando eu fui criando a Dádivas da Terra, podem ver, a minha primeira pomada foi a pomada de bumbum de bebê. Era uma pomada cicatrizante, com produtos como, por exemplo, a calêndula, né? Então, essa pomada foi uma pomada que me levou para onde eu tô hoje, né? Eu comecei com uma pomada só. E uma pomada feita com base de cera de abelha, sem nada de água, uma receita minimalista. E foi essa receita que me trouxe até aqui hoje. Inclusive, numa das minhas primeiras aulas aqui, uma aluna chegou por conta dessa receita. Então, vejam como uma receita que eu fiz lá em 2004, há 18 anos atrás, tá aí, né, até hoje, trazendo clientes e pessoas que são recomendadas a virem até mim por causa dessa pomada. E aí, uma pomada que tem um conservante 100% natural, pensa, o produto convencional, né? Então, os cosméticos convencionais, eles vão estar cheios de conservantes que vão agredir a sua pele. Essa é a verdade. E aí, quando você usa cosméticos naturais, eles vão estar cheios de conservantes também, mas são conservantes 100% naturais que vão fazer o quê? Conservar a sua pele, a sua saúde. Então, olhe que diferença, né? Uma mesma palavra pode significar duas coisas tão ambíguas e tão diferentes. Não é incrível isso? Você pensar que além daquilo tá conservando o seu produto que vai durar mais, então você não precisa gastar tanto dinheiro assim, você que é consumidora de cosmético natural, né? As nossas clientes. Não vai ficar gastando tanto dinheiro. Então isso também faz com que ela grude na gente. Então isso fideliza a cliente. Por quê? Porque aquele produto é muito bom, é conservado por muito tempo e esse conservante todo aí faz a pele dela ficar maravilhosa. Não é incrível? Não é um mercado que faz um círculo assim, ó, totalmente redondo, que tem começo, meio, fim e volta? Eu acho essa espiral muito linda, né? Então, assim, pessoas que acabam tendo até alergias, problemas de pele por causa de produtos que estão aí cheios de subprodutos e produtos feitos em laboratório, muitas vezes são produtos testados em animais, né? E que vão fazer mal para a pele de pessoas que são mais sensíveis, por exemplo, entendeu? E aí vem o cosmético natural, que tem conservante também, gente. Então esse é o grande lance, né? O grande segredo. Não é que o cosmético natural não tem conservante. Tem. Mas esse conservante, ele vai inclusive conservar a nossa pele. Não é maravilhoso isso? Então, isso é muito do que eu ensino, né, no meu curso para as minhas alunas. No curso para as alunas, a gente tá mais juntinha, tem mentoria, né? Então, assim, eu trago também essas aulas de quarta-feira aqui para vocês também. Tá bom? Então, eu vou abrir aqui para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta. Agora é a hora, e aí, se não, eu vou me despedindo. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. A produção de cosméticos naturais é algo incrível, né? Que transformou a minha vida e vem transformando sempre, né? Já me fez passar por várias crises aí, né? E passar sempre muito bem. Então, eu desejo que vocês sejam muito felizes e produzam os seus cosméticos naturais. Tá bom? Então, se quem for assistir tiver depois, né, tiver perguntas, podem deixar aqui nos comentários ou manda por DM. Também deixei uma caixinha de perguntas abertas hoje sobre as ervas medicinais pra gente conversar um pouquinho mais.
Qual é a vantagem de produzir os cosméticos naturais? Então, veja, vamos pegar vantagens são inúmeras, né? Vamos pegar a vantagem de produzir pela perspectiva dos conservantes, que a gente está falando hoje nessa aula, né, sobre conservação. Pensa que para você produzir um cosmético onde você vai usar uma matéria-prima que briga com a outra, né? Então, você precisa de mais uma matéria-prima para fazer que aquelas duas matérias-primas ambíguas se unam, né? Então, é o exemplo dos emulsificantes. E aí, como você vai colocar essas matérias-primas que brigam entre si num produto só, você ainda vai precisar, então, dessa conservação. Então, muitas vezes, na produção de cosméticos naturais, que são feitos a partir de subprodutos e não do 100% natural, você vai precisar de muitas mais matérias-primas para que você tenha aquele produto com aquela textura, com aquela conservação. E no 100% natural, você não vai precisar de todas essas matérias-primas, porque a gente vai trabalhar com matérias-primas que se conversam, que são coeficientes entre si, então você não vai precisar colocar emulsificantes e conservantes. E se você precisar colocar um conservante, é para conservar, mas é também para melhorar a pele da sua cliente, não para piorar, como é o caso da maioria dos conservantes. Então, só aí a gente já percebe que essas receitas, né, de conservação 100% natural, que são minimalistas, são receitas que acabam utilizando menos matérias-primas. Menos matérias-primas também cria uma logística mais facilitada dentro do nosso laboratório, até para produzir, para precificar. Então, é uma matemática, inclusive, mais fácil de fazer. Então, esse é um grande benefício de produzir cosmético natural pela perspectiva do conservante, da conservação. Então, conservar os cosméticos naturais, né, é uma maneira de você estar conservando a pele das suas clientes também. São produtos que vão fazer bem para suas clientes. Não é maravilhoso isso, gente? Não é incrível isso? Eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente economiza em tudo, sabe? Principalmente para quem está começando. Às vezes tanto produto, por que muitas das minhas alunas chegam até mim sem saber fazer todas aquelas receitas com todos aqueles produtos, né? Por quê? Porque são produtos que a gente não sabe o nome direito, não entende, é um monte de produto e aí você tá ali começando com pouca grana, aí você precisa comprar um monte de produtos, né, de matérias-primas, e aí ali na cosmética natural, o que acontece? Você vai comprar produtos que você conhece, que você sabe o que é, são poucas matérias-primas e que ainda vão fazer você produzir inúmeros produtos, né? Que às vezes para quem está começando é legal começar com um produto só, né? Ou um ou outro, uns 2, 3 produtos, se quiser começar com um pouco mais, mas com matérias-primas que lá dentro do teu laboratório, quando você vai fazer a tua logística, fica fácil. Por quê? Porque são produtos que se agrupam entre si. Então, até essa matemática interna, ela fica mais fácil de realizar quando a gente está começando. E esse é o primeiro passo. A Sil está perguntando, a mesma base faz vários produtos? Sim, a mesma base. Então, por exemplo, eu tô falando lá no começo da live que eu comecei com
um produto só, né? Eu comecei com a pomada cicatrizante, né? A Bumbum de Bebê. Essa base dessa pomada também é a mesma base que me fez criar a pomada íntima. Porque pensa, uma pomada que cicatriza, que faz bem pro bumbum do bebê, para uma pele que é bem sensível, o que isso foi me mostrando? É uma boa receita de pomada íntima. Entendeu? Então, com uma receita só, eu criei 2 grandes produtos que me levaram a estar aqui onde eu tô hoje. E, gente, eu vou falar para vocês, não pode faltar pomada íntima na minha loja. Quando eu vou nas feiras, é o primeiro produto que acaba. Então, assim, com a mesma base, você cria inúmeros produtos. E você pode fazer essa diferença pelas ervas medicinais, pelos princípios ativos que você vai colocar e para que isso vai servir. Então você vê, com a mesma base, eu criei um produto para o bebê e para a mulher. Não é maravilhoso? E vejam como são públicos também que se combinam. Quem é a mãe do bebê? A mulher. Então já é um kit de produtos, mamãe e bebê, que já pode ir para um belo presente de pós-parto, de recém-nascido, de mamãe que acabou de parir. É um presente incrível. Então, com a mesma base, isso eu tô falando de uma base só que eu ensino, né? Com uma base só, você faz inúmeros produtos. E daí, nas mentorias, né, da Alquimista Memorável para as minhas alunas, a gente tem também essas conversas sobre esses produtos, as trocas, o que uma faz, a outra. Então, a gente vai aprendendo muito uma com as outras. Então, esse é um grande benefício também que a Karina tinha perguntado na pergunta anterior, né? Então, esse também é mais um grande benefício de trabalhar, ser produtora de cosmético natural. Não é incrível? Então, assim, são inúmeros benefícios, né? A gente não para de ter benefícios. Aliás, gente, eu só vejo benefícios. Eu não conheço nenhum malefício, né, que os cosméticos naturais possam trazer, né? Então, assim, quando a gente conhece a natureza, quando a gente conhece os produtos, a gente cria receitas onde a gente pode colocar no mundo para todas as pessoas, e a gente também pode criar receitas que são bem personalizadas, né? Porque tem pessoas que têm problemas de saúde, doenças, e essas pessoas que daí já têm um processo que já não é natural, né? Já não é o corpo saudável que vai fazer o uso dos cosméticos naturais também para prevenção de doenças. As pessoas que têm as doenças também podem fazer uso dos cosméticos naturais para melhorarem e direcionar. Então, qual é a doença? Qual é o problema que está tendo no corpo? Então, os princípios ativos dos cosméticos naturais podem auxiliar essas pessoas a minimizar o processo da doença. Então, a gente tem relatos aí incríveis, né, de curas através do processo 100% natural, né? Então, é um processo que auxilia aí muito a nossa saúde. E aí, a gente, sendo seres humanos mais saudáveis, a gente tem uma sociedade mais saudável, e aí a gente tem um mundo mais saudável, que esse é o grande sonho, né? O grande sonho de ter, né, uma sociedade muito saudável. E a gente pode dar o primeiro passo através dos cosméticos naturais. Não é maravilhoso isso? Então, gente, era isso que eu tinha para... Opa, voltei. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês têm mais perguntas, estou aqui aberta a responder. Esse é um momento de mentoria para vocês.
E quem vai assistir esse vídeo depois, então pode deixar sua pergunta aqui, me manda inbox também, tá bom? E eu deixei uma caixinha de perguntas hoje sobre as ervas medicinais. Então faz lá suas perguntas que eu vou trazendo essas mini mentorias aí para vocês aqui no feed, no stories, tá bom? Então um beijo no coração de vocês, muito obrigada pela presença de todos vocês.